Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Gente, esse bolo fez muito sucesso lá no meu Instagram. E se você ainda não me segue, corre lá, porque o dia que eu fiz, eu postei ele, porque eu não tive sabedoria de deixar esperar eu editar o vídeo para mostrar pra vocês. Não, lá no meu Instagram eu mostrei na hora, porque eu fiquei simplesmente apaixonada com esse bolo, tá bom? Então vamos lá, eu comecei passando chantilly de chocolate, eu já comprei ele pronto, tá? Esse chantilly, e eu só mesmo fiz bater e agora eu tô passando ele, passei com o bico 1A, que é um bico perlê, mas você pode só fazer o buraquinho no seu saco de confeitar e ir espalhando aí no seu bolo, tá bom? No caso, eu quis passar com o bico, mas não tem grande necessidade. Vocês estão vendo que eu tô usando, eu vi, gente, muitas gringas aí usando folha de acetato para alisar o bolo. E eu quis fazer o teste. Essa é a minha primeira vez que eu tava usando folha de acetato para tá passando aí para alisar o meu bolo. E eu simplesmente amei. Eu compro esse acetato, gente, ele vem enrolado. Então acaba que ele tem, tá vendo que ele tá sempre enrolando? Talvez não seja interessante você comprar aquelas folhas de acetato enroladas já. Talvez seja mais interessante você comprar a folha, tipo que é uma cartolina, sabe? Ela inteira de acetato, porque eu acho que vai ser mais interessante do que você comprar o rolinho. Porque o rolinho, mesmo a gente tentando acertar o acetato, ele fica encurvando e atrapalhando, tá? Mas eu consegui fazer, ok? Então eu fui aí só colocando um pouco mais de chantilly embaixo, porque como a folha de acetato, essa folhinha de acetato que eu tô usando, ela tava encurvada, ela meio que afundou essa parte aí de baixo. E eu não queria, no caso, que ficasse esse afundado, então eu coloquei um pouco mais de chantilly. E agora eu tô acertando mesmo, porque, gente, eu quero fazer um formato de um barril. E olha como fica liso rápido, gente. Eu tô assim, simplesmente apaixonada e agora eu entendi por que que as gringas usam essa folha de acetato às vezes para fazer principalmente quinas arredondadas. E dá para fazer super, e agora eu quero fazer vários para vocês nesse sentido. Vou fazer outros testes, vou procurar também a folha de acetato pra ver se fica mais fácil, enfim. Gente, olha, é isso aí, alisou. Olha pra você ver, já tá praticamente 100% lisinho. Eu não precisava dele 100% lisinho não, tá? Porque a gente ia fazer uma textura na lateral, enfim, mas eu queria testar, né? Então eu deixei ele mais lisinho possível. Trabalhei de outras formas o acetato. Eu cortei o vídeo aí porque eu tava realmente testando outras formas, tá? Mas enfim. Agora eu peguei esse pincelzinho, que é aquele de silicone que todo mundo tem, tá? Aquele pincelzinho de silicone, e fui passando na lateral. Não passei em um sentido só, eu fazia curvinha, deixava reto no outro, eu fazia curvinha, enfim, fui fazendo diferentes formas, ok? E agora eu peguei um palito de dente, ele é um palito de dente mais comprido, mas é um palitinho de dente, tá? E fui fazendo riscos. Não tem distância certa, uma mais grossa, outra mais fina. Isso é o interessante, tá? Você fazer umas mais grossas e umas mais finas para dar essa diferença, como se fosse madeira mesmo. Eu fui só mesmo dando mais profundidade a esses risquinhos com o pincel. Depois de ter feito as linhas, eu dei um pouco mais de profundidade, tá? Nos meus risquinhos, nesses detalhes aí, tipo madeira, com o meu pincel de silicone. Peguei minha tinta, meu corante líquido, pessoal, e fui borrifando aí no nosso bolo com um aerógrafo. Sinceramente, eu não sei se dá certo para fazer com bombinha, porque você tem que fazer alguns traços mais finos, outros mais grossos, talvez dê certo sim. Eu não diluí o meu corante líquido, é ele mesmo puro no aerógrafo, tá? A marca do meu aerógrafo é a marca Wonder e a caneta que eu tô usando de aerógrafo, essa que vocês estão vendo, a ponta dela é de 0,3. Algumas pessoas estão me perguntando sobre isso, então a ponta do meu aerógrafo, a minha caneta é de 0,3, tá bom? Não tem regra, aí é você fazer bem mesclado mesmo, fazer uns desenhos mais nada a ver com o aerógrafo, porque a madeira é assim, ela é toda manchada. E esse é o sentido que a gente vai fazer, manchar todo o nosso bolo. Eu fiz a primeira mancha,
tá? Esperei um pouquinho e vim refazendo. Por quê, gente? Mesmo sendo um chantilly de chocolate e ele sendo marrom, ele suga um pouco da cor aí do nosso corante, tá? Então, você pode fazer uma, duas, três colorações aí que vai ser bacana, tá? No meu caso, eu fiz 2 vezes, tá? Eu passei o aerógrafo, esperei um pouquinho e passei novamente. Acredito eu que se fizesse o terceiro ainda ia ficar mais marcado ainda, mas pra mim já tava o suficiente. Agora, eu peguei a garrafa de cerveja, essa aí é Heineken, não sei se fala assim, e fiz uma marcação dela na frente, lá em cima, tá vendo? Eu queria uma mais deitada e a outra em pé. Eu marquei com o palito aonde elas iam ficar e aonde o fundo delas iam tá encostando, tá? E eu fui com a faquinha de serra para cortar o bolo, fazer bolo assim modulado, gente. Eu ando observando que para cortar, melhor forma é a faquinha de serra. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu molhei menos essa parte de cima para ela ter para ela sustentar mesmo essa garrafa, tá? Então eu molhei um pouquinho menos do que o que normalmente eu molho os meus bolos. Eu deixei ele um pouquinho mais seco, principalmente a parte de cima, para dar sustentação a essa garrafa para que ela não caísse, entendeu? Então aí eu abri um buraquinho no meu bolo, essa garrafa ia estar deitada, então eu ia ter que colocar alguma coisa para sustentar aqui do lado. Então o próprio pedacinho de bolo que eu tirei, eu peguei ele e coloquei ali do lado para poder dar sustentação aí o nosso bolo, tá? Cavuquei um pouquinho o recheio também, para que ele grudasse no recheio também, porque aí o recheio dá aquela liguinha, né? E acaba segurando a nossa garrafa. A mesma coisa eu fiz na garrafa que ia ficar em pé. E eu só mesmo fiz aí cortar os buraquinhos aí pra gente tá colocando a nossa garrafa e ficar certinho. Depois que eu cortei, eu encaixei certinho as 2 garrafas aí pra ver o modo certinho. Gente, desculpa o braço na frente, mas esse é o lugar que eu tenho pra gravar. E eu acho que dá pra ver bem direitinho o que eu tô fazendo, por mais que às vezes eu fico com o braço na frente, acho que dá sim pra vocês entenderem direitinho o que eu tô gravando aí pra vocês, tá? Então, a garrafa ficou certinha, não caiu, ficou no lugar. Você vai tirar as 2 garrafas e a gente vai começar a trabalhar o resto do nosso bolo, porque a estrutura aí, ela já tá preparada para receber a nossa garrafa. Gente, tem que ficar bem firme mesmo, tá? Se você achar que não tá firme, coloca mais um pedacinho de bolo, vai deixando aí até ela ficar bem firmezinha. Tem que fazer isso antes de você terminar de confeitar o seu bolo, porque depois que ele já estiver pronto, vai ficar complicado. Ó, eu deixei um tempinho e esperei para ver se não ia cair, tá? Não caiu, tirei as garrafas, terminei de organizar tudo ali direitinho e peguei o bico, um bico perlê. Gente, ele não tem número, ele é até um bico que tem emenda, então não tem como eu falar pra vocês. Mas é um bico perlê mais, não muito grossinho, tá? Igual o que a gente usou pra passar o chantilly em volta. E eu fui fazendo essas linhas aí, a mão livre mesmo, tá? Esse chantilly é um chantilly o próprio chantilly de chocolate. E eu coloquei bastante corante preto, né, pra ficar pretinho. Nesse caso aí, tá até parecendo que não tá preto, mas é porque eu tinha acabado de colorir o chantilly, tá? Então fica parecendo que não tá preto, mas daqui a pouquinho vocês vão ver que ele vai escurecer. Já escureceu. Do tempo que eu peguei o chantilly branco, se você observar, já deu uma escurecidinha aí nesse chantilly preto, porque a cor preta, ela é uma cor de descanso, ok? Agora eu peguei o chantilly branco mesmo e coloquei na parte de cima. Aí eu tô colocando com um saco de confeitar para ficar mais fácil, tá? De fazer a distribuição de todo ele aí na nossa parte de cima. E agora eu fui batendo mesmo, só batendo a nossa espátula, colocando bem na borda, bem certinho e batendo a espátula para ficar aqueles picozinhos mesmo, para ficar parecendo, ficar umas nevezinhas, tipo neve do freezer, tá? Então, eu fiz isso em toda aí a parte de cima. E eu quero falar pra vocês como que eu fiz o gelo. Por quê? Não filmei o gelo porque eu fiz o gelo 3 vezes até ficar do jeito que eu queria, tá? E a forma que deu certo de fazer o gelo foi a gelatina incolor. Aí eu coloquei açúcar e essência de cereja. Porque, gente, eu fiz só com a gelatina,
Mas o gosto, gente, ficou horrível. Não ficou um gosto, ficou um cheiro ruim. Não achei bacana colocar no bolo. Então eu pensei, gente, eu vou colocar um pouquinho de açúcar branco, aquela açúcar branquinha, sabe? De confeiteiro. Então, aquela açúcar bem branquinha, coloquei ela e coloquei um pouquinho de essência de cereja. A essência era transparente, tá? E se caso você tiver essência de cereja vermelha, talvez seja interessante você comprar a transparente, ok? Ou qualquer outra essência que seja transparente. E olha o nosso gelinho como ficou legal, gente. E sem falar que as crianças brigaram para pegar o gelo, porque tava gostosa a essência, a açuquinha, ela tava docinha e ainda ela no formato de gelo. Então as crianças se acabaram aí. E agora eu só fui distribuindo mesmo esse gelinho. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que você tem que levar as garrafas separadas. Você tira e quando chega no local você coloca as garrafas, ok? Então é assim que ficou o nosso bolo, gente, de barril. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica aí que eu passei. Do gelinho, do acetato, enfim. Estamos voltando com tudo 2020 e bora lá gravar bastante vídeo legal pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!